Muito boa noite a todos, boa noite, sejam muito bem-vindos ao palco iluminado do nosso The Voice e a esse quarto encontro nesse curso de radiestesia. Muito bem-vindos, gratidão universo por permitir que estejamos aqui do lado de cá, mas junto com vocês desse lado, vibrando, estudando, né, conhecendo um pouquinho mais e se aperfeiçoando com o conhecimento, com as batalhas que são da nossa expansão de consciência nesse momento no planeta e sabendo, vocês e nós, que nunca deixa de ter, né, novidade com relação à aprendizagem. Então, sejam muito bem-vindos, gratidão e gratidão. Esse é o palco do The Voice, hein? Dia 28 começa, do dia 28 de outubro a 28 de novembro. Muito bem-vindos, deixa eu falar aqui o nome de vocês. Bem-vinda, Denise. Muito bem-vinda, Lu, bem-vinda, Sônia, bem-vinda, Itilene, bem-vinda, Márcia, bem-vindo, Carlos Alberto, Luciana, bem-vinda, Salete, muito bem-vinda, gratidão por estar aqui, muito bem. Maurício, muito bem-vindo. Simone, bem-vinda, Célia, bem-vinda, Nara, bem-vinda, Kátia, bem-vinda, Deise, todos aqueles que vão estar assistindo, acompanhando depois o nosso eu ia falar o nosso The Voice, a nossa história aqui com essa radiestesia maravilhosa, abençoada. Boa noite, Roseli, bem-vinda, boa noite, Maria Luísa, boa noite, Josiane. Vamos chamar as nossas queridas, né, parceiras aqui da nossa radiestesia. Muito bem-vinda, Gaudência. Boa noite. Boa noite, mestre. Boa noite, pessoal. Tudo bem com todos? Espero que sim. Por aqui tudo bem. Com a graça de Deus. Estou parecendo aqueles apresentadores de auditório agora, né? Muito bem, estou feliz, né? A gente fica feliz quando está aqui conversando e quando todos vocês estão aí nos acompanhando. Gratidão e gratidão sempre. Muita alegria, mestre. Bem-vinda, Gaudência. Obrigada. Gratidão sempre. Boa noite, Ivana. Muito bem-vinda. Gratidão. Boa noite, mestre. Boa noite, Gaudência. Boa noite, queridos que estão aqui nos acompanhando. Mais um dia de jornada de conhecimento. Gratidão por esse momento, né? Gratidão ao universo por esse momento. Com muita gratidão no coração e amor. Amém. E assim seguimos. Gratidão e gratidão sempre. Boa noite. Pois, Denoleirinha, acho que é boa noite, Suzana. Muito bem-vinda. Muita paz e muita luz. Boa noite, Silvana. Boa noite, Dulce. Sejam muito bem-vindos. Gratidão por esse retorno ao nosso palco aqui, que volto a repetir, é o palco do The Voice iluminado e vai ser maravilhoso a partir do dia 28 de outubro. Combinado? A gente vai estar divulgando a partir de segunda, terça, acredito que já começa. Muito bem-vindos. Muito bem, Simone, gratidão é nossa por vocês estarem aí, tá? Gratidão a todos vocês e todos aqueles que vão estar nos acompanhando depois, né? A gravação fica, a gente já viu lá o primeiro, o segundo, né? Sempre está subindo, os números estão subindo, pela importância que tem, pelo momento também que nós vivemos no planeta, em que o conhecimento tem que chegar e tem que se instalar. Combinado? Gratidão. Boa noite, Helenita. Seja muito bem-vinda. Então, deixa eu ver, tem algum microfone aqui? Tá. Em Gaudência, como é que você está com relação a... Você conseguiu ver o e-book de hoje? Já deu uma ideia? Sim, mestre. Consegui, li inteiro. Estive analisando os gráficos também. O mestre juntou, né, 2 gráficos ali, ficou super legal. Exato. E como é que está a tua expectativa para hoje? Hoje é o 4º dia, né? Nós temos que trabalhar hoje, sábado e domingo, nós finalizamos, mas aí vamos entrar nas práticas, né? Acredito que a partir de sábado a gente já entra nas práticas. Combinado? O texto hoje vai dar várias discussões muito interessantes, né? Com relação a... Até anotei algumas coisas aqui, né? Sobre
a questão da pessoa se sentir mal quando entra em algum local, também Sim, ela tem a questão do norte, né, do posicionamento para o nortear, né, os gráficos também, é um tema também que eu gostaria que o mestre falasse um pouquinho, porque sim, sim. ultimamente eu estou sentindo que isso também não precisa mais, não sei se é mesmo assim ou não, mestre. Eu Vamos gostaria falar. muito que o mestre colocasse, porque eu tenho uma experiência e gostaria de ouvir também a experiência da Ivana, se ela tem alguma experiência com relação a isso. E tem vários assuntos, vários temas, né? A comunicação entre o consciente e o inconsciente, o que está aqui na superfície com aquilo que está dentro, né? No autoconhecimento. Então, a discussão hoje está muito rica também. É verdade. Não, hoje dá essa impressão que hoje fecha, né? Cumpre É, aquele papel de falar mesmo sobre a radiestesia e mostrar aquilo é. que nós somos, né? A relação que tem. Hoje é fina, viu? Hoje realmente está bem bacana. Gratidão. E você, Ivana, está preparada para os debates de hoje? Mestre, hoje é fina Ah, ou abre mais? olha, né? Né? Pois é. Sim, a Gal colocou muito bem essa questão do norteamento, Sim, né? Eu não vou ficar dando spoiler aqui, né? Não vou ficar falando, antecipando, mas enfim, hoje realmente vamos mais um degrauzinho e mais um estreitamento no sentido de especificar, né? Direcionar para a prática, mas eu acho que a partir desse ponto amplia, porque aqui começa então a prática, né? Aqui já está começando a prática. muito bem. Muito bem, menina. Gratidão, gratidão. Deixa eu cumprimentar mais. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Dulce. Tocou ali no ponto que fez a medição, né, da energia da tua casa, ó. Abençoado, é assim que faz. E o que nós estamos passando aqui, podem ter certeza que se vocês colocarem em prática, os resultados vão estar aparecendo. Tá? Eu digo para vocês que aqui tem um fino, assim, do que é a radiestesia, ela é muito mais extensa, né, em detalhes, em percepções mesmo, mas para quem ainda não conhecia, e para quem conhecia e não tinha percebido esses detalhes, eu tenho certeza que vai fazer muito bem, tá bem? Boa noite, Aline, muito bem-vinda. Bem, vamos ao nosso e-book. Lembrando a todos vocês que estão aqui nesse momento e aqueles que vão assistir, que nós vamos ter o The Voice, aqui é o palco do The Voice, nós vamos estar daí com o The Voice a partir do dia 28 do dia 28 de outubro até 28 de novembro, ó. Imperdível. Boa noite, Gilma. Boa noite, a Cabana. Muito bem-vinda. Cabana Instituto Holístico. Ó. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Mestre, Oi. mestre, eu acho que o mestre não publicou os livros ainda, que o mestre falou, do Feng Shui e um outro. Não postei. Ainda não. Devo, Então, né? mas eu os tenho já desde o ano passado, e eu só quero ler, tá? Aqui, olha, sem palavras, viu? Não, para quem pratica e para quem trabalha com a radiestesia, tem tudo ali, mestre. É Ali verdade. tem um caminho, assim, uma via muito interessante, muito boa para praticar. Eu queria chamar a atenção do pessoal para pegar mesmo essas apostilas com afinco, porque vale a pena, viu? É verdade. Essas duas apostilas que o mestre vai postar aí, imperdíveis. Vou pedir agora, já que você falou que tem, tu Eu posta tenho lá conversado, e eu e Ivana temos trocado umas figurinhas a respeito deles, né? A Ivana deve ter coisas para falar. também. Mas eu vou pedir para você fazer a postagem aqui depois, na saída, pode ser? Você ou a Ivana? Ai, Posta no. mestre, eu tenho que procurar aqui no meu computador, tudo bem. Aí eu procuro e vejo, sim. Combinado. Não tem problema. Boa noite, Gilma. Muita paz e muita luz. Bem, gratidão e gratidão. A Gilma está dizendo muito bom mesmo, viu, Gaudência? Acho que vocês, ó, né? Ah, que Estão bom falando que da a Gilma mesma também conhece, que bom. linha. A Gilma também estava lá no curso, né? Sim, sim, não, é fantástico. Muito bem. A Nara dizendo que hoje chegou o seu pêndulo de madeira. Acho que não tinha te cumprimentado ainda. Boa noite, Nara. É... Licença aqui que hoje. Ai, essa
É a iluminação, viu? Não é a minha visão, tá vendo? Vamos deixar claro. Ai, ai, ai. Tem algum procedimento? Sim, tem o procedimento. Ó, deixa eu pegar aqui. Ó, pêndulo de madeira, né? Até o meu apareceu aqui. Pêndulo de madeira, tá? Então, isso, ele te escolheu, na verdade, né, Nara? Então, só para revisar, você vai pegar ó, o cadarcinho dele, ó, no comprimento todo, tá bem? Se tiver com ele na mão, e quem ainda não fez, recolhe isso, ó. Recolhe todinho na mão, recolhe, tá? E aí, tu começa aqui, deixa eu ver se eu separo aqui, ó, tu começa daí a descer, ó, começa a descida dele em direção à palma da sua outra mão, ó, vai descendo, lentamente. Pode ver que o meu já conhece, né? Já começou o tremelique aqui dele, ó, tá chegando perto ali do que eu marquei, então ele já vai se impulsionando. Então o pêndulo vai dizer para você e para todos onde é a posição do equilíbrio, que é a melhor posição de leitura que tem entre um polo e outro do seu corpo. É o que precisa, tá? Então, ó, olha o que eu fiz. Cheguei aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, no nozinho que tem. Opa, cadê? Tá vendo aqui? Então é o meu nozinho. E aqui é o ponto de referência, onde eu coloco o pêndulo, ele já começa o trabalho. Olha, é muito rápido. Você não precisa nem perguntar, ele já te conhece, ele já vai respondendo, e a volta que ele dá, ó, ele trabalha na volta maior, tá? Então o pêndulo tem que fazer esse movimento, ó, sozinho, né? Sem movimento da tua mão, sem a sua mente estar trabalhando, basta que você faça essa regulagem, tá? Então, regula, calibra, isso é calibragem de pêndulo. Quando chegar no nozinho, você nunca esquece o resto, colocou a mão onde você marcou e o pêndulo já começa o trabalho dele. É automático, tá? Ó, é isso aqui. Tiver uma pergunta no teu mental sobre vocês ou sobre o paciente, ele já começa a resposta. Combinou? Muito bem. Então, essa é a calibragem do pêndulo, que acredito que também está no encontro anterior, né? Acho que foi que nós falamos do pêndulo. Só cumprimentando aqui. Boa noite, Antonina. Boa noite, Laura. Muito bem-vindos. Foi no ponto anterior. Isso. Então, no encontro anterior, além dessa dica agora, a gente mostrou um pouquinho mais, mas está falando dessa calibragem também. Muito bem. Lembrar mais uma vez, nós estamos no palco, esse palco é abençoado, é o palco do The Voice, e por que é? Porque reuniu, né, na edição anterior, muitos nomes relacionados a essa mudança, essa transição das energias no planeta, mas nesse The Voice em especial, né, ela vai ser muito mais aprofundada, ou seja, tudo aquilo que foi comentado de um ano para cá mudou muito, a transição está sendo muito rápida, e todos aqui, eu acredito, têm sentido em vários pontos, onde olham, por onde andam, sempre tem uma referência de que a transição é um movimento constante. Então, isso é que vai ser trabalhado no The Voice, e de uma forma muito linda. Espero que encontrá-los, né, todos vocês, aqui, nesse palco. Gratidão. Boa noite de novo para as meninas, né? Eu brinquei há pouco que estou parecendo aqueles locutor de auditório, né? E fala, e brinca, né? Olha, aqui é um palco que... E eu sou tímido, hein? Mas aqui, nesse aqui do The Voice... Ai, ai, ai. Bem, vamos à nossa apostila, ao nosso e-book. E-book 4, tá bem? Para vocês todos. E como a Gaudência disse e a Ivana disse, esse está recheado com o complemento de todas as informações para quem ainda não é radiestesista ou para quem ainda não conhecia, né, essa ciência, essa mecânica tão gostosa que é a radiestesia. E vocês vão, passo a passo, vocês vão sentindo e vão conectando ela. Quem é reikiano vai sentir ela fazendo uma explosão, né? Mas uma explosão muito bacana, uma união entre os dois, porque o reiki potencializa daí a tua percepção com relação à radiestesia. Vamos lembrar que nesse book de hoje nós vamos resolver todas as questões, nós vamos debatendo aqui também, todas as questões que ainda vocês possam ter como dúvida.
E perguntas, só fazerem, tá bem? Gratidão e gratidão sempre. Começando. Boa noite, Juliane, bem-vinda. Muita paz e luz. Deixa eu começar aqui. Hoje eu vou ter que deixar a letra grande, que hoje não está fácil ver a iluminação. Boa noite, Márcia. Bem-vinda, bem-vinda e bem-vinda. Bem, então, curso de radiestesia, e aqui nós vamos começar a entender os objetivos e a forma de interpretar essa energia que está à nossa volta. A forma como ela se apresenta para a gente, como é a referência da energia para quem trabalha com a radiestesia, tá bem? É muito importante, hein? Eu digo para vocês, como sempre, né? Esse é o mais importante até agora. Então, objetivos. Então, olha só a palavra, a denominação é uma unificação pessoal. E para fazer isso, nós tentamos alcançar uma melhor comunicação entre o nosso consciente e o nosso subconsciente, aumentando assim a nossa unificação pessoal. Precisamente porque a radiestesia é um código através do qual os dois conscientes e subconsciente, eles podem se comunicar com mais facilidade e unificar os dois níveis da nossa consciência. Eu termino aqui, a gente já vai falar sobre isso, porque acho que todas as páginas hoje elas têm uma informação bacana. E a radiestesia é apenas um dos muitos métodos pelos quais podemos acessar arquivos bloqueados, onde a percepção da nossa consciência desperta para tantas contingências da vida em áreas profundas do nosso ser, onde se encontra o nosso mundo. Bem, quem acompanha as mentorias sabe, assim, já vai ligando, né, todos os pontos e já entende onde é que é o nosso mundo, né, e todas essas áreas profundas do nosso ser. Gaudência, fique à vontade. Mestre, você quer que eu comente alguma coisa aí, né? A minha experiência nesse sentido de unificar o inconsciente com o consciente é um processo que começou e eu acho que nunca vai terminar, né? Mas ele se intensificou para mim quando eu fui encontrando, porque no início não tinham gráficos, né? O mestre sabe disso. No início nós não tínhamos esses gráficos que temos. Então, as perguntas e tudo que eu questionava vinha de acordo com a minha necessidade do momento. Então, eu não sentia essa integração, não sentia mesmo, mestre, essa integração do meu inconsciente com aquele aqui e agora, com as minhas questões que eu estava ali, as perguntas, né? Porque a radiestesia é perguntar, é sim ou não, e aprender a fazer essas perguntas. Então, eu não sentia muito essa integração. Na verdade, essa integração, mestre, para mim, foi quando eu comecei a trabalhar com os gráficos com relação ao emocional, né? As questões emocionais, as questões espirituais, de pessoas que eu atendia lá na clínica, né? Porque antes da clínica, de trabalhar e atender pessoas, era muito no meu particular que eu usava a radiestesia. Aí, essa prática de trabalhar com a mente do outro, o emocional do outro, o dia a dia do outro também, me trouxe essa compreensão maior de mim mesma, de entender a mim mesma. Então, para mim, o momento desse casamento e dessa compreensão foi quando eu comecei a trabalhar com outras pessoas e interagir com o emocional delas e entender para orientá-las também, conversar com elas e orientá-las, e com isso eu fui aprendendo também para mim. Então, a interação que a radiestesia fez comigo e faz até hoje, e vai continuar, né, com certeza, é nesse sentido, de conhecer o outro, respeitar o outro, buscar as melhores palavras para conversar com o outro, e aí eu vou entendendo a mim também, e aí começar a fazer comigo também esse movimento, com os gráficos também, me conhecer melhor, com aqueles... O mestre vai colocar depois os gráficos, né, que nós temos com relação ao emocional, ao psíquico,
ao espiritual, né? Então, comigo aconteceu desta forma, mestre. Eu não sei como que poderá acontecer com outras pessoas, né? Mas Sim, comigo é assim que acontece, até hoje. perfeito. Gratidão pela forma como você descreveu, porque é a tua forma de chegar, né, nessa relação, nessa unificação, mas lembrando, como você mesma disse, que todos vão passar por isso em um momento da vida. Sim. O que a radiestesia faz, mas aí nós temos que voltar um pouquinho ao reiki, né? O reiki joga a gente para dentro para que a gente se descubra. E quando a gente começa a aplicar o reiki, trabalhar com outras pessoas, as pessoas é que nos curam, né? Então vamos deixar bem claro isso, que a forma de tratar, a forma de cuidar do outro é que vai fazendo com que a gente, sem perceber, porque aí, olha, ali já é uma resposta da radiestesia, porque é o inconsciente da gente pedindo o tratamento que o outro está fazendo, então é uma relação que já começa. Por isso que você tocou no ponto, que ali é que começa realmente essa unificação, onde o nosso consciente, sem perceber, ele vai atendendo e ele vai trazendo as respostas do paciente e se encaixam daí na nossa necessidade. Ou seja, a gente liga os dois, liga o paciente e começa o trabalho na gente. Prestem atenção nisso, vocês todos, né? Que aqueles que ainda não trabalham com a radiestesia ou com o reiki também, porque é a forma de curar a si mesmo, é quando você abre o seu olhar para entender e compreender o outro, tá? Mesmo que você trabalhe com ele só com uma única palavra, não importa, só com o olhar, ou só com a interação, a dedicação, seja como for, dirigindo um pensamento, você está se curando, tá bem? Está trabalhando em tu. Gratidão, Gaudência. Pois muito bem. Ivana, quer falar sobre essa parte? Mestre, eu acho que, acredito que, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer conosco é nós não termos opção de algo. Porque quando nós não temos opção, nós simplesmente temos que fazer, certo? Então, assim, e aí, às vezes, a gente tem que falar assim, não, peraí, o que está acontecendo, né? Foi mais ou menos isso que foi sendo colocado para mim. Eu comecei a andar a esse caminho e aí eu simplesmente fui. Simplesmente fluiu. Para mim, fluiu. Mas eu não sei precisar em que ponto que houve essa unificação, porque foi tão natural, foi ocorrendo tão naturalmente, Sim. que eu não... Porque você tem que aprender, você tem que desenvolver, você tem que despertar, né? Muitas vezes nós não estamos despertos nem os nossos sentidos físicos, quanto mais os outros, né? Sim. E aí, o senhor tocou num ponto fantástico. O reiki. O reiki, ele ajuda e ele vai contribuindo para limpando os canais, ampliando as nossas anteninhas, né? E aí nós temos espaço para baixar um download, um novo download, uma nova informação. E foi mais ou menos assim que eu percebi essa unificação pessoal. E creio que isso ocorre com todos, de uma forma, claro, ou de outra, né? Exato. E aí, ao decorrer do assunto, vai dar para perceber claramente por que existem diferenças de uma pessoa para outra, a história de vida, a condição e tal, né? Cada um tem um aspecto individualizado, cada um vem com um potencial, algo para desenvolver aqui. Então, não dá para comparar. Exato. Né? E é isso, a minha experiência é essa, o que eu posso passar é isso, nesse aspecto aqui. Perfeito. Completou, né, o que foi dito até então, de uma forma brilhante também, porque, na verdade, quando a gente fala do reiki, a gente já está falando na abertura dentro do nosso interior para o mundo, para a vida, mas quando a Ivana comentou que muitas vezes a gente é impulsionado a um desafio, né, a romper alguma barreira, e olha, muitos desistem, né, não ultrapassam essas barreiras, e aí vão ficando pelo caminho,
a vida vai se tornando amarga, mas quando encara de frente e parte para enfrentar mesmo, aí acaba, né, abrindo um campo que é o campo do inimaginável, que é o campo da fartura emocional, da fartura da vida, que não é financeira, não, pode até acontecer, mas é a fartura de se sentir bem. E aí, acredito que a humanidade está precisando muito disso, né? Se a humanidade, a gente tem comentado isso, se abrisse a esse leque de informações, seria diferente. Mas vamos confiando, né? Vamos trabalhando. Gratidão, Ivana, gratidão, Gaudência. Muito bem colocado, muito bem mesmo. Vamos ao segundo. Gratidão por essa noite especial. Promete. Em certo sentido, podemos afirmar que a radiestesia nos ensinará uma nova maneira de usar as nossas mentes. Por que dizemos as nossas mentes no plural? Bem, se nos compararmos com um mar, poderíamos dizer analogicamente que temos superfície e profundidade. E, além disso, temos uma mente superficial e outra mente de profundidade. Vocês lembram da imagem que a gente tinha no último e-book, né? Então, o problema é que a mente superficial, às vezes, se sente dona de todos os aspectos da nossa existência, compondo e programando como se realmente tivesse o poder de fazê-lo. Mas, no entanto, a cada passo, a mente da profundidade deve começar o quê? A emergir, a resolver os problemas que ela cria e consertar as placas quebradas. Então, a mente da profundidade é a mente que vai nos levar de volta à nossa estação do bem-estar. Mais ainda, né? Então, radiestesia, como um código, estabelece a comunicação entre essas duas mentes, a da superfície e a da profundidade, e a prática do mesmo. Olha que maravilha, né? Sem palavras. Então, não estamos mais sob a influência de pessoas ou das mentes que surgem nas circunstâncias, mas nós começamos a agir de forma integrada, unificada pelo código de comunicação que esta ciência prática nos oferece. Fiquem atentos, eu vou pedir para vocês relerem esse book e todos os outros, viu? Até o sábado, porque vocês vão chegar lá tinindo para vocês poderem começar as práticas. Se quiserem comentar sobre esse aqui, acho que aqui já, né, completou assim o desenho da primeira, né? Muito bem. Então, para que isso aconteça, e como sempre o desenvolvimento através desse caminho faz o quê? Que aumente a intuição. Então, veja como se estivéssemos em uma casa e, por sua vez, teria uma mente externa, tá? Aquela que vive e trabalha da porta para fora, e uma outra mente interior, que é a mente da profundidade, que vive dentro da casa. E é essa mentalidade de rua que quer organizar a casa, mesmo sem saber por dentro, porque mora lá fora, na rua. Vou repetir. Então, essa mentalidade que está do lado externo, que mora na rua, ela quer organizar a casa, mesmo sem saber por dentro, porque ela mora lá fora, na rua. É como uma dona de casa que quer dar ordem sem conhecer as necessidades da casa. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então, por outro lado, a mente interior tem um conhecimento admirável, que supera em muito o conhecimento da nossa mente externa. Porque a nossa mente externa é muito limitada e só pode ter conhecimento, olhem só, externo e superficial. Vamos entender isso agora? Então, a nossa mente, que é isso que a gente chama de consciente, tá? Mente consciente. Ela tem essa limitação, ela é limitada. E o conhecimento dela é relativo àquilo que ela vê. Mas aquilo que ela sente, quem interpreta é essa mente do interior. Vamos deixar isso claro. Então, em vez disso, a mente da profundidade tem um conhecimento especial chamado de intuição, que do latim intus legere, ou igual a leia dentro das coisas e eventos. Entendemos bem isso? Se a Gaudência quiser falar, e a Ivana, fiquem à vontade, porque é uma passagem linda, né, para esse momento do curso. Viu, mestre?
essa questão aí do externo e do interno, é que viver nessa mente externa é muito confortável, né? Não tem que se preocupar, né? Vai levando a vida, né? Então é muito confortável. E aí é que está o engodo, né? Para nós, né? A dificuldade de se colocar na disciplina, de exercícios, de se auto-observar, eu sempre faço assim, eu vou mudar uma coisa de cada vez, né? Coisas que eu vejo que não está bom assim, posso melhorar. Então, uma coisinha de cada vez. Então, isso já está no interno, já é olhar para dentro, já está lá na profundidade, né? E isso, às vezes, não é muito confortável, mas nós temos que ter coragem de nos olharmos e fazer o exercício que tem que ser feito, né? E a Perfeito. questão da intuição, quando eu não ouço a minha intuição, eu só me lasco, né? Eu só Ai, Mas nas pequenas coisas, mestre. Tipo assim, leva esse pêndulo na tua viagem, né? Ah, para que eu vou levar isso aqui? Não vou nada. Mas chega lá, pronto. Por que eu não trouxe? E é assim com tudo, né? É é verdade. com qualquer coisa, sabe? Vai fazer falta depois, né? Ou É verdade. então, puxa, por que eu não me aprofundei mais naquela leitura? Por que eu não me dei mais tempo naquela meditação? Por que eu não me fiz mais reiki? Por que eu estou me sentindo mal aqui, né? E por que eu não me cuidei melhor? Por quê? Porque a vida externa é muito confortável, muito confortável. É enganosa, mas é confortável, né? É a Totalmente. tal da porta estreita e da porta larga, né? Eu É também. isso. É, sem palavras, né? Que você fala. Depois eu vou continuar. Ivana, por gentileza, se quiser falar, fique à vontade. Que lindo. Não, eu estou rindo aqui, porque a Gal tem toda a razão. E nós não percebemos, né, Gaudêncio? Nós não percebemos isso. Você disse de pequenas coisas, mas os eventos de nossa vida são feitos de pequenas coisas, de Exato. a marcha, né? O processo que vai rumando para um evento. Quando nós estamos só na nossa mente externa, nós não percebemos. E aí a gente vai pensando, e aí a vida vai dando sinais, esse mergulho que mesmo por pequenos segundos que a gente dá, tem uma vozinha lá falando, né? Olha, vai por outro lado, olha, e nós não damos ouvido. Aí, quando não damos ouvido, a gente se ferra mesmo. Vou falar. E é verdade. Estar olhando, né, voltado para dentro, esse mergulho para dentro, tem que ser um treino, e a gente é capaz. E você não precisa estar lá horas de meditação e fica lá. Não, a todo momento. Hora que você está ali trabalhando um pouquinho, na hora que você está fazendo qualquer movimento, dá uma parada, dá uma respirada, para um pouquinho, né? Aquilo vem, a coisa vem. Muito E é bom. assim que é, né? Eu achei muito divertido você ter falado isso da questão de se lascar, mas E realmente, a tem gente mais. se ferra, a gente se ferra às vezes, viu? Não. Então, isso é que eu ia comentar, porque vocês estão acompanhando e que ainda não conhecem a gente, né? Quando a gente está lá nas nossas conversas, nossos cursos, a gente sempre está falando e brincando dessa forma. Todos, né? Gratidão. E esse lascou, eu tenho usado tanto ultimamente, sabe? Então, às vezes vocês podem pensar, não, mestre, a Gaudência e tal, estão falando, lascou mesmo, né? Então, quem não se cuidar, ó, lascou, viu? É assim que a gente brinca, mas é uma brincadeira sadia. E cada pequeno detalhe que a gente esquece ou deixa, como a Gaudense falou, eu mesmo estava lá no outro local, estava sem o pêndulo, eu tive que usar o pêndulo, que nem aparecia na imagem, né? E aqui eu vim de encontro ao meu, porque eu também não levei, viu, Gaudense? É assim que funciona. Pêndulo, não se esquece, tá? É mais importante que a bolsa que vocês usam. Ó, levem o pêndulo e deixem a bolsa. Combinado? Gratidão. Eu não estou brincando, hein? É sério mesmo. Para tudo, todas as respostas. Que lindo que vocês falaram, viu?
Maravilhoso. Bem, os 5 sentidos externos, os 5 sentidos, externos, indica onde estamos. E a inércia, né, ela informa sobre a mudança em movimento ou repouso. Faz captura de dados somente a partir da superfície, que é o exterior. Daí a necessidade clara na vida do intuitivo com respeito aos confrontos racionais e lógicos. Então, aqui está mais ou menos dizendo que a gente, né, de certa maneira, até os 5 sentidos favorecem esse exterior, né? Porque eles são persuasivos. Eles dizem que quando você toca, você crê. Quando você vê, você acredita. E assim por diante. Mas quem responde, na verdade, é a intuição. Ela é que aponta para aquilo, e muitas vezes, né, esse inconsciente não é percebido, tá? Mas na lógica, né, nesses processos, que é o confronto, sem que vocês percebam, a condução está acontecendo. Então, o que está faltando, na verdade, é como a próxima frase está dizendo, é validar, ou seja, a radiestesia, ao nos fornecer um código para interrogar validamente essa mente que habita e lê dentro e melhora assim, em muito a nossa intuição. Então, é uma validação. E, indiretamente, a prática de radiestesia aumenta, integra e agrega valores de forma equilibrada para a nossa intuição reconhecer tudo como um processo natural em nós, que é realmente em outra de suas importantes funções, que é a intuição, é como um anjo da guarda na ordem biológica. E é exatamente isso. A intuição é esse anjo da guarda, é a nossa alma conversando com a gente. E é para nos proteger dos perigos, alertando-nos sobre eles, através até de premonições, né? Aquilo que chamam de achismo, mas muitos aqui de vocês têm essas premonições que são surpreendentes ou apontando as ocasiões propícias, que você tem que entrar numa esquina, virar uma curva, não importa, onde nós somos para o nosso crescimento e em todas as ordens. E quando vivemos da profundidade, nós nos tornamos muito mais centrados, ou seja, é menos provável que nós nos polarizemos em torno de um aspecto da realidade externa. Então, essa é uma decisão que eu tenho, né, a gente tem comentado bastante, que vai chegar, ou está chegando um momento, da dobra, em que nós vamos ter que decidir. Ou a gente continua vivendo o mundo da ilusão, ou a gente entra nesse mundo, né, da intuição. Gaudência, por favor, e Ivana, fiquem à vontade. Eu falo um pouquinho aqui, mas eu sei que vocês aqui dão o toque todo, né? Então... Mestre, a intuição vai crescendo, né, com a prática, né? Muitas vezes, quando eu vou fazer uma prática, eu já estou ali, a forcinha do pêndulo já leva para aquela resposta, né? Então, muitas vezes, vamos ver, a tendência, né? Falar, não, eu já sei que é lá, né? Não, eu espero que ele me mostre realmente aonde ele quer ir. Entende? Porque você pode levar assim também, né? Só pela intuição, né? Mas eu gosto sempre de esperar que ele me mostre, para me dar a certeza, né? Mas eu percebo que a intuição vai crescendo. A Ivana e eu participamos de um outro um trabalho aí de constelação, e é incrível. Cada vez que a pessoa vai escolher os representantes, eu já sei exatamente quem é que ela vai escolher. Intuitivamente, eu já sei quem que ela vai. E isso é uma coisa muito comum hoje em dia, assim, né? No dia a dia, né? No dia a dia mesmo, né? Essa intuição vem com mais facilidade. Eu acredito que é pela prática da radiestesia mesmo que vem, né? A intuição cresce, ela aumenta, e nós ganhamos a confiança também, né? Perfeito. Com essa intuição, né? É o anjo, né? É o anjo da guarda biológico mesmo, como diz o texto, né? Mas principalmente se a gente deixar e permitir que seja aquele processo natural em nós, né? Sim, a gente permita que seja, porque quando a gente coloca em dúvida uma resposta que vem da nossa intuição, o pêndulo resolve. Foi como a Gaudência falou, e tem dito. O pêndulo, mesmo que você use a tua intuição e ela te afirme que é daquela, né, que tem que ser por aquele caminho, o pêndulo está ali para fazer todas as confirmações. Tá? Então, como é importante, quem está começando na radiestesia,
não se ater e acreditar que a sua intuição é a dona da verdade. Ela é, de certa maneira, mas muitas vezes ela prega uma peça, né? Para quê? Para que você faça a confirmação. É assim que a vida é para a gente, né? Mas é interessante, mestre, que se eu estou fazendo, né, como já me aconteceu não sei quantas vezes, né, aí ele me mostra uma resposta totalmente inesperada, né? E como eu não conheço as histórias, né, a fundo, né, das pessoas, eu não gosto de conhecer, já porque eu não quero saber, né, para ficar mais fácil também para... Eu acho mais fácil, né, fazer pendular e tudo quando eu não sei nada. E quando eu vou conversar com a pessoa, ela confirma para mim aquela coisa que eu achava que podia ser um absurdo, né? Se eu for raciocinar em cima da resposta, né, que o pêndulo me deu. Mas aí você tem que aprender a confiar, né? E isso também não é fácil, né, mestre? No início que nós começamos, a gente às vezes não confia muito nas respostas que vêm, porque às vezes você fala, não, mas como é que pode? Né? Essa pessoa é tão normal, ela é tão tranquila, como que esse pêndulo está me mostrando aqui um trauma de afogamento na infância, por exemplo, ou de tentativa de suicídio, né? Que é umas coisas que você fala, como pode? Não questiona. Exato. Trabalha, faça o trabalho que for necessário, né? Porque a intuição, nesse caso, não tem nem que ter intuição. Escuta o que o pêndulo está te mostrando e confia. E olha, funciona, viu? Funciona. Sem dúvida. Muito bem falado. Para vocês terem uma ideia, na verdade, né, a intuição é o goleiro, tá? E tudo aquilo que vem de encontro, né, são essas adversidades, né, que são as dúvidas, são as confusões, são as interrogações e as sem respostas. Então, toda vez que você pula para o lado certo, né, na tua intuição, porque é assim que tem que ser, no reflexo, ali é que você vai ter a sua história, a sua defesa. É muito rápido o processo, mas tem que validar. Por isso que está dizendo aqui, o código para interrogar validamente essa mente, tá bem? É assim que tem que ser. E isso vai melhorando mesmo a intuição. Gratidão. Oi, Ivana. A Ivana, Tadinha, a Ivana fica ali, ela observa tudo, né? Mas ela vem com um complemento muito chique, muito bacana, gratidão. É incrível, né, mestre? Eu falei com ela esses dias, Ivana, você fecha. Parece que eu fico só nos ares. E ela vem e aterra tudo, assim, é fantástico. Não tenho essa percepção. É que já que está tudo ali, né? Está todo o processo ali. O mestre Ricardo colocando com muita maestria, você também, e assim a gente integrando os conhecimentos, né? E o mestre falando ali, eu me lembrando muito de uma das mentorias do mestre. Aliás, não tem como não fazer esse link, né? Que da palavra consciência. Tomar ciência. Nós tivemos eu já nem lembro mais, gente, porque é tão, né? Foram tantas mentorias lindas e maravilhosas, e o conhecimento é um conhecimento assim que contínuo, que vai agregando um a um, mas essa validação é tomar ciência desse processo, que nós somos capazes e que tudo está lá dentro. Eu estava pensando nisso, mas sem nenhuma pretensão de fechar e nada, porque já está tudo dito ali. Deixa eu falar agora. A Simone está dizendo que essa equipe está fantástica, nós vamos poder desmontar esse grupo mais, porque realmente está bacana. Gratidão e gratidão. E a Dulce disse assim, bem, a Dulce primeiro disse que às vezes pensa que a intuição pode ser o ego se manifestando. Então, essa é a prática que foi comentado. Né? Na medida que você pratique, você vai ganhando a confiança. E não é nem a confiança, é a autoconfiança, confiando em si, porque o pêndulo responde por você, e a intuição é você respondendo, de dentro para fora, tá bem? Então, confia, integra esses dois, e aí, aí tudo segue, tá? E quando você disse que o pêndulo fica apenas
tremilicando, né? Tremendo, fica só, né? Fica assim, é porque o ajuste aqui da calibragem, ele pode estar ainda sem balanço, entendeu? Inclusive, eu mostrei isso no encontro anterior, que o pêndulo estava longo e eu disse, ó, veja como é que ele fica. Ficava, né? Parecia que estava com frio. E aí, quando a gente faz a regulagem, ele ajusta, tá? E ele para. Então, regule um pouquinho mais, às vezes pode ser só uma calibragem, tá? Ou, normalmente, dependendo do pêndulo, ele pode estar com um desviozinho aqui, ó, na parte do furo. Tá? Então, ele marca, então você tem que olhar para o pêndulo e ver ele numa linha, né? Se você perceber que ele está um pouquinho de... Aí é por isso que ele fica, tá bem? Torcendo. Gratidão. Vamos lá. Tem conversa hoje, hein? Muito bom. Então, por exemplo, alguém que só está interessado em trabalhar e negligencia os outros aspectos da existência é alguém polarizado pelo trabalho. Concordam, né? Ou seja, descentralizado, ou seja, descentralizou e saiu do centro. Vou repetir porque isso é de uma importância para essa humanidade, tem que entender. Alguém que só está interessado em trabalhar e negligencia os outros aspectos da existência é alguém que está polarizado pelo trabalho. E quando isso acontece, começamos a viver de maneira menos consciente, ou seja, estamos menos presentes diante de nós, que foi como a Ivana comentou. Estar ciente é você se posicionar. Aí, quando você passa, não tem essa consciência, você fica mais distante. E o que é mais sério? Deixamos de sentir a força da autofrequência do nosso ser profundo, que é essa intuição. Então, exemplificando, dizemos que um aspecto da intuição é uma percepção em compartilhar com todos o que é bom ou ruim para as nossas estruturas particulares. E quantas vezes nos sentimos desconfortáveis na presença de pessoas energicamente desequilibradas, mesmo que seja a primeira vez que as vemos? Já vamos falar sobre isso. Os animais percebem claramente a presença de perigos e também eles têm essa capacidade de enfrentá-los com sucesso ou não, porque avaliam. Um cavalo resistirá a transportar o seu cavaleiro através de um rio quando a força da água excede a dele. E em muitas circunstâncias, o cavaleiro e o seu cavalo sucumbem por não levar em conta a percepção primária do animal que decidiu não entrar, mas que aí o dono leva, né, para aquela situação. Quiserem comentar, fiquem à vontade. Esse desequilíbrio de perceber a energia desequilibrada, né, de determinadas pessoas ou de locais. Quer falar, Ivana, primeiro? Sabemos que tudo é energia, né? Tudo é energia e essa energia... Bom, é que se eu colocar aqui, vou dar o spoiler da página seguinte. Então, eu prefiro não comentar isso. Mas eu gostaria, talvez, mestre, da questão... Eu não sei como é que o pessoal está recebendo isso, a questão da polarização, desse polarizado, né? Por exemplo, a existência, aspectos da existência, ali no final da frase, da primeira frase, a questão de estar polarizando algo, né? Aqui foi dado o exemplo do trabalho, mas toda vez que nós estamos fazendo algo em demasiado, nós estamos polarizando um sentido, seja ele no sentido denso ou frequências mais altas, né? Será que não seria bom dar uma colocadinha nesse aspecto, mestre, antes de continuar aqui? Bem, com relação a polarizar, né, quando a gente está falando num polo, nós não temos que estar em nenhum e nem outro, né? Lembre que o polo é o central, é o centro. Então, nós temos que vibrar nas duas regiões e não se posicionar nos dois, né? Em nenhum deles, porque aí é aquela da balança, né? Que faz isso aqui, ó, né? Então, se você atentar, quando a gente está falando em profundidade mesmo, nesse aspecto, né? E a gente está dizendo que a gente tem que ir para o interior para revelar o exterior,
para entender o exterior, para compreender também. Então, o nosso interior vai tratar daquilo que o exterior não está percebendo. Está vendo como é que é? Não há uma identidade única, né? Então, eles têm que estar próximos da base, próximos do centro. Isso é estar centrado, é estar focado, né, naquilo que... Vamos deixar bem claro. Então, nós temos um cordão, né? E o cordão, ele tem uma distância entre a verdade e a mentira, não tem? Está aqui, ele é longo. Então, a única forma da gente compreender as duas possibilidades é a gente estar no centro. Isso é daí, quando a gente diz ali, negligenciar os outros aspectos, é porque uma pessoa só está interessada no trabalho. Perceberam? Então, a balança interna, né, ela está polarizada por isso, porque ela está pendendo para um lado. Então, o que é que a radiestesia e o reiki fazem? Nos colocam aqui, ó, e as mentorias têm feito muito, né? Nos colocado exatamente no ponto central, que é onde a neutralidade tem que acontecer. Esse é o aspecto. Não sei se respondeu. Oi? Mestre... Fala, Ivana. Fiquem à vontade, por favor. Só complementando o que o mestre está falando, é nesse sentido, e aí que segue, então, essa questão que vem abaixo, né, mestre? Uhum. Do desequilíbrio energético. Sim, sim. Das frequências alteradas, exatamente desse processo de sairmos do nosso centro. Perfeito. Né? A polarização, você acaba fazendo uma densificação, não sei se seria esse o termo adequado, mas creio que cabe, de um determinado aspecto, e aí você realmente entra no desequilíbrio, e aí o que acontece? É você, é o local, as pessoas que estão à sua volta, e assim se segue. E quem chega vai sentir, Exato. vai trabalhar, né? Esse aspecto é de ser polarizado. Quando alguém percebe a energia demais dos outros, ela está polarizando, né? Ela está se atirando para o lado externo, tá bem? Por mais que ela diga assim, o meu interior está sentindo a energia, mas não. Ela está polarizando porque o foco é, né, a identidade do outro. Então, perceberam como é polarizar, né? A gente tem que compreender que nós não temos necessidade de perceber o desequilíbrio dos outros, a não ser o terapeuta e o pêndulo, só, né? Vamos deixar claro, né? Exatamente. Né? Acho que esse é um ponto importante da gente. Gratidão, Ivana. Deixa eu só falar aqui um pouquinho sobre a Alessandra. Ela disse assim: quando você ouve com o tom da sua voz, isso é ego. E quando você ouve a sua, que é o coração, é a intuição, é essa diferença, né, que a Alessandra consegue perceber. Bem, né? No seu caso, você consegue perceber assim, tá? Mas muitas vezes o som, né? O som que você está emitindo, você não está nem falando, né? E a tua mente que está trabalhando. Então ele não tem som, tá? Vamos assim só colocar num ponto bacana para que os demais entendam. E não é questionando a tua resposta, tá? É só complementando. E daí a Ana Glória diz: na minha experiência, sugiro que no começo, para aprender a confiar na intuição, o ideal é trabalhar com um pêndulo pesado, tá? Bem, então é outro aspecto em que a Ana, né, chegou no ponto em que ela queria para esse equilíbrio. Mas, né, mas aí também, na minha percepção, o pêndulo ele não é a resposta, né? A resposta ela é o nosso interior. Então o pêndulo ele pode ser até, como a Gaudêncio falou no primeiro dia, o brinquinho que ela pendurava num fio de cabelo, né? Entendeu? Então ela pode ser como uma pluma, porque a tua percepção vai estar sendo dirigida para ele, tá? Então não é o peso do pêndulo, ele tem determinado peso ou material para funções que ele executa, tá? Mas para essa adaptação daí é uma questão mesmo da percepção como você sentiu e como quem for usar, talvez a Nara aqui comentando, e outros que começaram com o pêndulo, dizer, não, foi assim que foi assim que eu entendi, foi assim que eu comecei, é bacana para complementar. Muito bem, Márcia, gratidão. Eu já usei agulha, na falta de um pêndulo ali, eu já usei agulha, pegava agulha e usei, essa agulha de costura, né? Agulha de costura, com uma linha.
Quem trabalha na radiestesia sabe que lá a gente ensina que quando você está em dúvida, tá? Vocês podem fazer, ó, levantar esse radar aqui, e esse radar você concentra na resposta, não na resposta dele, mas na pergunta, e esse radar começa a se movimentar, ele começa a fazer a direção do movimento, tá? Esse é o radar que lá no curso a gente ensina, e vocês vão aprender aqui. Então, colocou o pêndulo demorou um pouquinho para dar a resposta, levanta o dedo, né, o dedo da mão posterior, e fica aguardando. Levanta e entrega. E esse dedo ó, e o pêndulo começa a se movimentar, mas o dedo também vai fazendo, porque é um radar, tá? E se você não tem o pêndulo, se você usar só esse, está trabalhando com as mãos na leitura do Reiki, levanta esse que vocês vão ver que pensam que é, né? Radar é radar. Gaudência. Gratidão, Ivana. Mestre, o que eu ia comentar, eu acho que fecha isso, toda essa questão. Em numerologia, nós temos um estudo que fala em reciclar energia. E quando a pessoa está espiritualmente equilibrada, quando ela pratica a espiritualidade, ela pode chegar perto de uma pessoa que está com uma vibrando mais densamente do que ela, né? E naturalmente ocorre. É natural, ela não precisa tomar conhecimento. Então, uma pessoa que está praticando o Reiki, uma pessoa que está praticando o autoconhecimento, ela tem a capacidade de ir harmonizando os ambientes por onde ela passa, e ela não fica sentindo que o outro tem uma energia densa, nada, ela não sente isso, porque ela não está. Ela chegou no ponto que o mestre colocou, né? É isso só que eu ia comentar. Perfeito. Você falou muito bem, porque quando chega nesse miolo aqui, ó, que é o oco, né? Quando chega nesse ponto que a gente entende até como um ponto zero, assim, é isso que acontece. E falou muito bem, colocaram, porque você acaba tratando da dor, daquela energia do outro sem perceber. É uma troca que o teu organismo faz, né? Esse é o universo trabalhando. Que lindo, né? Maravilhoso isso. Maravilhoso mesmo. Gratidão e gratidão. Muito bom mesmo. Vamos lá. Tem conversa ainda, hein? Opa. E a questão dos animais, né, mestre? Eu que vivi no sítio, então a gente sabia, quando o animal refugava, né? Refuga, né? Calma, né? Calma, para e vai ver o que está acontecendo. Não força, né? Isso a gente aprende desde criança, quando mora no sítio. Andou no mato, já sabe que os animais, né, são a referência. Os cães, né? Observar o cão que está em volta de você, ele te dá todos os sinais, né? E o cavalo também, né? Dá o sinal, né? Eles sabem mais do que a gente. Se tem um buraco, um animal, uma cobra, o que for. A leitura ali é bem isso mesmo. Os cães treinados para matar víboras e serpentes se recusam a obedecer quando se sentem em condições inferiores e perecem na tentativa se forem forçados por seus mestres a atacar. Então, quando o animal refuta, né, de certa maneira, refuta a ida ou a ação, é porque ele já sabe, né, que ele tem que se preservar. Esse é um instinto que eles têm, que é a intuição ditando ali a regra. E é amplamente demonstrado que as plantas murcham em contato com pessoas energicamente desequilibradas e que tendem a se afastar dos alto-falantes que transmitem música dissonante. Às vezes, a intuição de alguém pode ser distorcida por mágica excessiva se for negado e relegado para segundo plano. Vamos seguindo que vocês vão entender. E a radiestesia, sendo uma ciência prática, ela exorciza a atitude mágica, e focaliza melhor a racionalidade, fornecendo dados convincentes que a razão não pode obter resultados quando limitada apenas aos seus próprios meios. É muito importante isso aqui, tá? É importante entender, quando a gente fala do equilíbrio, ó, então você não tem que ser totalmente nem racional e nem emocional. É o equilíbrio que faz a resposta, tá? É ele que faz a mágica acontecer. Vou deixar claro isso. Então, não tem nem de um ponto e nem do outro, e aí entra essa balança para a gente entender.
vou passar por outro, né? E a gente daí... Então, lembre-se de que todos os aspectos da nossa pessoa que não são aceitos e integram a nossa personalidade, eles são... vou repetir a frase. Lembrem-se de que todos os aspectos da nossa pessoa que não são aceitos e integrados à nossa personalidade são relegados a um cone de sombra na consciência, de onde eles literalmente boicotam as nossas melhores intenções e iniciativas. E essa última afirmação merece ser melhor explicada com um exemplo. Então, suponha que em uma família, um membro seja completamente ignorado nos encontros e atividades familiares. Na hora da refeição, eles põem um prato para todos e não para ele. Todos saem para passear e não o convidam. E o que pode acontecer com essa pessoa? Bem, este rebelde vai se revoltar, protestando porque não é levado em conta. E algo semelhante pode acontecer com a nossa intuição, porque ela faz parte da nossa família. E se não a levarmos em conta, desenvolvendo e prestando atenção às mensagens que ela nos envia, ela pode protestar e boicotar os nossos melhores projetos. Fiquem atentos, isso é muito sério. E quando isso acontece, os seus planos começam a dar errado e não sabe por quê, como imaginando maus tempos e cometemos erros que nós mesmos queremos saber como é possível que nós fizemos e etc. E muitas vezes encontramos pessoas que se sentem travadas, e é porque muitas delas têm uma grande intuição subdesenvolvida. Quando aprendem a canalizá-la, esses problemas desaparecem. Podem comentar dali para cá, daqui para lá. O que vocês acham dessa intuição? Como é sério isso, né? Quem que já negou um prato de comida para um ser da sua família? Já se coloque aí, Mestre, essa questão aí de excluir, hoje em dia está muito bem estudado na constelação, e aqui com o mestre também, né? Quantas vezes ele já tocou nessa questão das exclusões, causam desentendimentos, desarmonias familiares que às vezes perseguem por gerações e gerações, né? São feridas que vão ficando no campo informacional, né, familiar, e eu entendo dessa forma, né, que podem se repetir, né, no futuro, em gerações, em outros, né, em outras pessoas também. Essa questão que a gente chama de exclusão, no caso, né? Eu não entendi muito bem a questão da intuição aí, mestre. O que eu entendo, eu não sei se eu entendo como intuição, mas o que eu entendo como uma prática, vamos dizer assim, inversa a uma prática positiva, né? Que é essa questão de não atender o outro, né? Alguém da família, né? Seja o que for, essa pessoa tem que ser atendida, né? Então, eu não consegui colocar a intuição aí, mas simplesmente colocar o coração, o amor e o acolhimento, né? No caso, eu não... Vou explicar. Claro que se eu vou, quanto mais eu me trabalhar, melhor a minha intuição vai ficar mais clara, mais objetiva, eu vou ganhar mais confiança, né? Agora, eu não entendi nessa questão da exclusão de uma pessoa, como que a intuição fica? Eu acho que ela nem se desenvolve. Então, Né? mas esse é o ponto. Quem sabe a Ivana coloca alguma luz aí. Não, esse é o ponto. Deixa só terminar. Quer falar, Ivana? Pode falar, depois eu falo. Pode... Não, conclui, mestre. Conclui. Não. Fique à vontade. Bom, ali é uma comparação que eu entendi ali, isso é muito sério, né? Sim. E às vezes a gente não percebe. Olha, 2 pontos. Primeiro, o que é exclusão, né? O que é a exclusão? Se nós estamos falando de um familiar, o exemplo foi falado de um familiar e logo em seguida, anteriormente, a intuição, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando algo de nós, excluindo algo que nós temos,
né, que é um potencial que está lá dormente, dormindo. Quanto mais tempo ele passar dormindo, mais difícil vai ser para despertá-lo e desenvolvê-lo. Nós estamos negando, nós estamos excluindo, conscientes ou inconscientes. E muitas vezes é consciente, a gente sabe o que a gente está fazendo. A mesma coisa um familiar, um amigo ou próximo, ou até um fato que aconteça conosco, nós simplesmente afastamos. E tem um ditado que diz assim: a fama o precede, né? Não é? A fama chega antes da pessoa. E eu particularmente digo assim: a sombra nos precede. As nossas sombras também nos precedem, porque quanto mais nós guardamos o que nós temos que desenvolver, maior é essa sombra, maior é o peso disso tudo, porque nós entramos também aqui na polarização. Estamos deixando de desenvolver algo que é nato nosso, e aí nós caímos também na polarização. Pelo menos é o que eu entendo aqui, mestre. Bem, gratidão é gratidão. O que acontece aqui nesse texto é que quando você está falando intuição e você não a ouve, né, você vai perdendo, vai desligando aquilo que são os pontos de referência, e aí essas sombras, né, que são os cones de sombra, os pontos de sombra que vão assumindo lugar. Então, esse é o ponto. Tá? Então, quando diz assim que ela faz parte como se fosse uma família, ela é a nossa parte integral. E se a gente não a leva em consideração desde o início, a gente vai deixando ela relegada, vai deixando ela começa a ter interpretações que são dúbias, né? Que são diferentes daquilo que nós precisamos. Por isso que normalmente, e aí no complemento aqui diz assim, que quando encontramos pessoas que são muito travadas, e quem é da radiestesia deve prestar atenção nesse ponto, fazer essa avaliação da intuição, que se ela está subdesenvolvida, ou se ela, né, a forma como tem que ser trabalhada, porque quando aprende a canalizar, aprende a ouvir esse interior, aí tudo muda toda a história, né? Muda. Então, essa é a referência e a ligação. Bem, acredito que ficou mais ou menos entendido. Os erros que acontecem para as pessoas que são intuitivas, né, em demasia, mas que não utilizam, sempre são maiores, tá? Então, são erros que aparecem mais aos olhos dessa humanidade e dele mesmo. Então, por isso que daí começa, né, as ovelhas negras, mas todos aqueles aspectos, né, começam a aparecer mais, tá? Entendi melhor agora, mestre, com a sua explicação, que no caso, nós podemos também excluir aspectos internos nossos, né? Que às vezes até temos consciência e não conseguimos ainda chegar no consenso, né? Dominá-lo, né? Fazer com que ele se torne um positivo, né? Mais ou menos assim. Muito bem. Mas quando aprender a canalizá-los, né, todos aí os problemas desaparecem. E problema desaparecer não significa você, né, a tua vida entrar num mar só de rosas, né? Tem espinho ainda para batalhar e isso é o melhor aprendizado. Vamos deixar claro, né? Nunca esquecer do grande espinho, tá? E como sabemos o que é real? Como sabemos? Então, nesses cursos ou nas instruções de radiestesia, as pessoas perguntam, como saberemos que os dados que a intuição nos dão são reais? Bem, o que em outras palavras significa, podemos realmente confiar da intuição? Bem, é muito simples. Toda vez que nós ignoramos os dados intuitivos, nós perdemos, tá bem? Tá? Então, até ali diz assim, quanto a mim, se uma voz interior me diz, vire, ou tranque uma porta, ou abaixe uma janela, ou aprenda qualquer situação e você não fizer, aí. Por isso que diz que, por exemplo, se a intuição diz tranque uma porta, faz imediatamente. Se ela diz não vá por esse caminho, cruze, atravesse a rua, atravesse imediatamente. Por isso que você começa daí a entender o que é o certo da intuição e o que está sendo real. Se você não ouvi-la, aí você entra naquele ostracismo ali que foi dito lá atrás, né? E aí você fica com ela subdesenvolvida e o teu mundo vai se fantasiando, né?
Então, quando não é feito isso, algo incomum e ruim sempre acontece. Vocês podem escrever isso, tá? Não quero que vocês passem por isso, vocês podem até fazer uma agendinha, né? Bateu a intuição, vão, e aí vocês começam a colocar florzinha toda vez que vai dando tudo certo. É assim que vai ser. Não tenho dúvida, e nem as meninas aqui têm dúvida, né? Bem, daí no aumento de concentração e nessa estabilidade emocional. Importantíssimo aqui, tá? Então, a concentração e a estabilidade emocional aumentarão, porque são duas qualidades da profundidade. Vamos entender. A concentração e a estabilidade emocional aumentarão, porque são duas qualidades da profundidade, que é onde está mesmo, onde está a alma, onde está a intuição. Então, embora o mar na superfície possa ser agitado e tempestuoso, na profundidade ele é sempre imóvel e estável. Quem mergulha aí sabe. A radiestesia, ao dar a oportunidade através de exercícios repetidos de entrar em contato com a profundidade, nos dá essa concentração, que é a capacidade de concentrar a atenção numa forma estável em um único objeto. Olha que diferença, ou seja, você foca e a estabilidade emocional. Eu vou terminar de ler, depois vocês comentam, tá? Então, para entrar mais rapidamente em contato com a nossa interioridade, é bom sincronizar os nossos hemisférios cerebrais. E nós temos um exercício muito simples para fazer essa sincronização. E o referido exercício consiste em desenhar com o dedo indicador, desenhar o símbolo do infinito, símbolo do infinito, estão vendo aqui, né? Desenha o símbolo do infinito deitado, ou fazê-lo com a visão de ambos os modos ao mesmo tempo. E aí você usa, com os dois, ou seja, com a visão você faz o acompanhamento e vai desenhando o símbolo do infinito, mas deita e vai fazendo, o movimento para que você passe a equilibrar ou sincronizar os hemisférios cerebrais. É muito simples e é muito importante. Esse símbolo do infinito, na verdade, ele veio ao mundo para trazer esse raciocínio, tá? Ele veio para fazer essa sincronicidade. E muitos não entendem, né? Porque que são, mas esse é um dos pontos, tá bom? Pode comentar, por gentileza. Se quiserem que eu volte na anterior. Essa questão da... bom, essa primeira frase está bem clara mesmo, né, mestre? Nem tem muito que comentar. A questão do 8, né? É incrível que depois dos exercícios lá do chakras, né? É isso aí. Que a gente fez muito e faço até hoje, né? Eu fecho meus olhos, às vezes, quando eu vou dormir, eu já estou vendo esse 8. Né? Ele já está lá na minha mente, piscando lá, né? Acho que fazendo essa função, né? Depois, né? Que nós nos acostumamos, né? Licença. Me lembrem depois, todos aí, que quem está aqui, que conhece, me lembrem de colocar lá no grupo aquela ferramenta, né? Que é essa leitura. Mas lá, como a Gaudência falou, lá na limpeza dos chakras, é o primeiro exercício que é feito para dirigir vocês a cada chakra. É uma bênção, tá? Mas quem não conhece, então, por favor, me lembrem, quem não está no grupo dos chakras, vamos colocar o link ali também, porque é gratuito, entra lá e se esbalda nada. Desculpa ter interrompido, Gaudência, mas... Não, é tranquilo, mestre, porque quanto à primeira frase, né, concentração e estabilidade emocional aumentarão, né, quanto mais você pratica, e quando se está trabalhando com o pêndulo, você está ali concentrada. Tanto que eu desligo tudo. Às vezes o pessoal fala, mandei recado, você não viu. Não, eu não posso ver, porque eu não tenho tempo de ficar plim, 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 telefone. É impossível, não dá. Você tem que estar concentrada naquele trabalho, né? Então, essa primeira frase é espetacular para definir realmente como que é o trabalho, né? Com a radiestesia. E isso traz uma estabilidade emocional, porque se você vai fazer esse trabalho com uma interferência, você vai ficar na dúvida, né? E não pode ficar na dúvida, você tem que confiar. E como que você vai confiar se você está pensando em duas coisas ao mesmo tempo? Não dá. Então, tem que estar concentrada mesmo, né? Na radiestesia. Era isso, mestre, que eu ia comentar. Muito bem. Não tem muito o que comentar, né? Gratidão.
Ivana? Não, acho que esse é um ponto importantíssimo, mas realmente já está bastante claro. E o mestre também, como o mestre vai colocar lá o símbolo, pessoal, exercitem, que aí a experiência fala mais do que tudo. Pratique e faça. Então, não tenho o que comentar. E essa questão da unicidade já traz esse foco, já traz esse aterramento, digamos assim, né? É um aterramento, porque você está ali, você está focado, é automático. Quanto mais você pratica, mais você se integra e fica a extensão. É automático, é prática. Gratidão, muito bem. Falando em prática, por que a radiestesia tem só 3 movimentos, né? Sabia? Para que seja tão simples a ponto de você fazer a prática. Por exemplo, vocês usam todos os gráficos só com os 3 movimentos. Vocês usam todas as respostas só com os 3 movimentos. Por isso que está dizendo ali, ó, através de exercícios repetidos, para que você concentre na tua profundidade e te dá o quê? Concentração. Tá? Por isso que a radiestesia é tão pura e é tão autêntica. Por isso, tivesse 30 exercícios, né, vocês seria diferente. Então, 3 exercícios, só 3 movimentos. É o horário, o anti-horário e o movimento, né, que é inútil, digamos. Mas são os movimentos para você repetir. Repete, repete, repete. Pergunta para a asa o que ela acha da asa direita. Pergunta para a asa direita o que ela acha da esquerda. Pergunta para o dedo direito, para o indicador, o que ele acha do dedo mindinho. E vai treinando. É sério mesmo. Pergunta por que você tem menos cabelo do que eu, por exemplo. Assim. Pergunta e ele vai te respondendo. Precisa ter as respostas e a prática para ganhar essa representatividade ali no interior, a capacidade de concentrar. É assim que funciona. Não deixe de fazer, é assim que funciona mesmo. E esse exercício do símbolo do infinito, ó, façam agora para vocês verem. Vocês já começam a misturar ali um pouquinho, né, do inseto. Mestre, sabe que exercício sempre que eu pratiquei, que eu nem sabia que era bom para isso? Porque antes de tudo, mestre, eu fazia auto-hipnose, né? Antes, né? Então, era você imaginar o 9, o 8, aí o 8 eu já imaginava assim, no infinito, né? Depois o 7, até o 0. Né? E com isso eu relaxava a mente e tal para dormir. Então, essa questão de fazer esses exercícios assim com a mente, né? Também vai facilitar o foco e esse aprofundamento, né? Eu sinto isso. Eu sinto isso em mim, dentro de mim. Se eu paro de fazer esses exercícios, parece que eu fico nesse mundo de fora. Perfeito. Parece que eu não venho para o meu mundo de dentro, né? Muito bem. A prática e a Cada um tem um jeito, né? Claro, não, é isso mesmo, gratidão, é isso mesmo. Então, e por que os números são números? Ai, que pergunta, né? Os números já são números porque eles têm esse design, né, que faz exatamente o seu cérebro acompanhar o movimento, sabe? Então, cada movimento ele está fazendo exatamente o que a Gaudêncio falou, tá? Então, enquanto o nosso símbolo do infinito faz, assim, é meio que automatizado, né? Mas esses exercícios do 1 ao 0, né, que seria ao 10, isso é para isso, por isso que existem os números, sabiam? Por isso que os números existem como uma referência. Por isso que eles são interpretados também de maneiras opostas, né? 6 e 9. Tudo isso está relacionado ao que a Gaudência falou, para uniformizar, né, essas duas circunstâncias aqui que nós temos. É para isso mesmo. E tem muita coisa que vai sair aqui ainda. Chegamos aos gráficos, né? Muito bem. Gratidão, Gaudência, pelo que você falou, porque é isso mesmo. Então, para facilitar a centralização ou equilíbrio entre os dois hemisférios centrais, frequentemente usadas para fixar a atenção, e são essas figuras combinam elementos simbólicos que motivam emocionalmente o hemisfério direito com elementos de interpretação racional ou intelectual que fazem o mesmo com o hemisfério esquerdo. Então, toda vez que você está interpretando um símbolo, né, no caso um gráfico, como esses aqui,
você está fazendo com que esse encontro aconteça, tá? É exercício. E aqui tem o nome deles, então são inúmeros gráficos, tá? Então, vamos ver se hoje eu lembro lá de colocar já para vocês aquela pasta com todos os gráficos, e vocês vão encontrar, todos eles têm um ponto para que vocês façam esse exercício, para que se identifiquem, todos sem exceção. E aí nós vamos depois, vocês com os gráficos, né? Vamos trabalhar com cada um ou com alguns para vocês entenderem a leitura. Vou passar direto, tá bem? Passar direto porque segue. Bem, então hoje nós temos a radiestesia física. Física, o que é física? Olha, opera predominantemente com um instrumento, que pode ser o pêndulo, então é física, tá? Ou uma vara, tá? Em que predomina o sensorial, que é a capacidade de sentir fisicamente a radiação. E temos a radiestesia mental ou psicológica, onde predomina o mental no trabalho psíquico. E esse último não deve ser confundido com psicorradiestesia, que é um ramo da radiestesia que lida com a conduta e análise psicológica dos vários aspectos de uma pessoa. Nós não vamos tratar disso hoje, tá? Então, a teleradiestesia é a distância e opera da mesma forma que a radiestesia física funciona, utilizando os mesmos códigos e instrumentos mentais, com a diferença de que o objeto investigado não está presente no local, mas longe, espacialmente ou temporariamente. Então, é importante notar que a radiestesia aqui está a esclarecer que a capacidade radiestésica, a leitura que é feita, ela é natural para nós, mas como nós não usamos, nós esquecemos de como é feito para que a radiação seja percebida, sentir a radiação. E, portanto, precisamos reaprendê-la. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que é quando diz ali no texto anterior, que é quando você entra no local e percebe uma energia que te faz mal, né? Baixou minha energia tal e tal. Então, aqui é o esquecimento dessa capacidade radiestésica, tá bom? Só para interpretar. Então, diminuiu essa capacidade de interpretação, que é natural, aí nós caímos na polaridade que a Ivana tocou. E aí você capta a energia do outro, tá? Gratidão. Mestre, Bem, deixa eu contar um exemplo aqui de polarização bem rapidinho. por favor. Não, é engraçado, tá? Eu, num sábado, de manhã, minha filha saiu e eu fui fazer minhas coisas e tal, não sei o que, isso já aí deu 1h da tarde, a minha filha já tinha chegado e a minha filha falou assim: mãe, cadê a Cora, que é a gatinha dela, uma das gatinhas dela? Mãe, cadê a Cora? Eu falei: não vi, eu estava envolvida nas coisas, né? Não vi. E procura a Cora, chama a Cora e nada da Cora. Meu Deus, e agora? Vamos procurar. Bom, eu fiz 3 tentativas, metade certa e metade errada, mas eu achando que eu tivesse aberto a porta e a gatinha tinha saído, porque ela é muito rapidinha e não ter visto, né? Experimentei no pêndulo, nada, não conseguia. Experimentei num aparelho que eu tenho, nada. Experimentei no dedinho, nada. Daí eu fui, respirei, tal. Bom, aí começou o seguinte: testei vitalidade geral dela, vitalidade, estava tudo certo, ela estava sozinha, não tinha sido, tudo com pêndulo, não tinha sido pego. Quem que ia encontrar? Ela ia ser encontrada? Sim. Quem que ia encontrar? A minha filha, tá? Mas eu não conseguia saber onde ela estava. Eu cheguei a fazer um gráfico, mas eu não conseguia. E eu passava, tinha passado por aqui. Resumindo, ela estava dentro de 300 metros no máximo, mas eu não conseguia localizar, porque eu estava assim, quase chorando já, né, de ser responsável de perder a gatinha. Bom, minha filha saiu, distribuiu a foto dela para tudo quanto é lado, um amigo veio ajudar,
4 horas da tarde. 4 horas da tarde, minha filha mergulhou lá na cama dela, quase chorando e tal, escutou o miadinho da gata. A gatinha está fechada numa gaveta. Ela entrou na gaveta, minha filha abriu para pegar uma roupa, ela entrou, minha filha não viu, e ela ficou lá. Então, olha como é que é deixar a emoção tomar conta de uma... Hoje eu dou risada, mas na hora, gente, é um animalzinho, né? O receio de estar sofrendo, o receio de ter sido pego e tudo mais. Pois é. Mas o que foi me aliviando foi que eu fui testando isso, e foi que estava dando tudo, que estava tudo bem. E aí eu fui me acalmando, mas eu mesmo assim, eu não consegui me isentar, eu não consegui foco para trabalhar. Eu com meus casos aqui, né? Não, mas é importante falar, porque quem está ouvindo tem que saber disso, né? Que quando você não foca, sim, né? Aí é uma distorção da informação. Porque nós podemos buscar, se existe, buscar pessoas, buscar animais, através de audiestesia. Sim, sem dúvida nenhuma. Você, como contando, não vou contar agora para não me prolongar, mas de histórias em que nós trouxemos animais quando a gente ligava o radar. Então, ó, tá tantos metros, levantou o radar, disse, ó, vamos deixar um radar aqui, e vai dormir tranquilo. E no outro dia de manhã, tá no portão, tá lá, e o animalzinho tá voltando. Pois é, mestre. Esse comando eu não sabia, eu fui conhecer depois. Se no momento, né, naquele dia eu não sabia, porque eu poderia ter feito, né? Se eu tivesse conhecido. Olha a importância do conhecimento, né? Muito bem, gratidão. Só para lembrar que lá na chácara, quando a gente morava, a gente fazia um dos testes para quem fazia o curso da radiestesia, era, ó, eu escondia uma chácara lá de 5.000 metros, escondia 7, 8 peças e dizia, ó, tá aqui, vocês vão... E eu deixava o cheirinho ali. Quem descobrir vai levar para casa. Só pega o pêndulo e vai seguindo. Alguns iam direto. Aluno ali de primeiro momento iam direto, ó, achei outro. Maravilhoso. Então, é a prática mesmo, mas é a intenção, né? A intenção, a busca que faz. Gratidão. Mais uma, né? Muito bem. E a Gaudência quer falar sobre isso? Ai, mestre, o que eu participei demais, assim, nessa questão de encontrar... Não, lembra quando nós fizemos o curso de radiestesia, eu ajudei a Vilma a encontrar o cão dela, né? Só que eu dizia, ele está em tal lugar. Não, ele não está mais nesse lugar. E esse cão andava muito, sabe? Ela chegava, as pessoas diziam, não, ele estava aqui, eu vi esse cão diferente, mas ele já saiu. Aí ia procurar de novo. Até que eu falei, agora ele está numa mata, em tal lugar. Aí foram lá e encontraram. Ele tinha juntado com outros cães, né? Mas o que eu participei faz muitos anos, foi logo que eu fui para Maringá, em 79, um avião da empresa que caiu aí no Rio, e queriam encontrar o piloto e o ajudante, né? Aí, com a radiestesia, nós encontramos o avião, mas o ajudante do piloto não foi encontrado, nunca foi encontrado, nunca foi. As águas, o Rio Paraná, né? O Rio Paraná é imenso, né? E ali onde aconteceu o acidente são 4 quilômetros de uma margem a outra. Então, eu tentei fazer de tudo, mas não conseguimos, naquela época, encontrar esse senhor, né? O avião foi encontrado e assim com a radiestesia também. Só que eu disse assim, eu tenho que ir lá, porque eu vi na minha mente o lugar, né? Então, eu tinha que ver a árvore e o local do rio. E foi, aí deu certo. Mas é desesperador você querer encontrar e ficar... Eu tive que relaxar, ficar tranquila, né? E aí veio na minha mente também, né, o local, né? Então, foi o máximo assim, que eu participei até hoje de encontrar, foi isso daí, né? Agora, objetos assim,
rapidamente, né, a gente encontra, né, porque o ambiente é pequeno, ó, estava nessa sala, então, né, Não, aí é não pode mais sair fácil. dali, muito Está aqui na gratidão. sala, não está em outro lugar, ou está aqui dentro dessa casa, né? Agora, quando é um animal que anda para cá, para lá, aí é mais difícil, né? Aí, Muito bem. mas Gratidão. Quanto a esse exercício que a Gaudência falou, para vocês que estão assistindo, é quando vocês perderem algo num espaço pequeno, que seja uma sala, um quarto, vocês estendem um braço, ó, fazem assim, ó, estendem o braço e apontam, deixam esse braço estendido, tá? E aí vocês colocam o pêndulo em movimento. E o pêndulo vai fazendo, por isso aquilo da antena, né? O pêndulo vai direcionando o teu braço, ó. Você coloca ele em movimento e cada movimento, o circular, ou seja, o movimento que o pêndulo está fazendo, ele vai fazendo com que o teu braço vá chegando a uma direção, tá? Essa é a direção onde vai estar o objeto, tá? É simples assim, mas aí você confirma no pêndulo, né? Então você aponta e o pêndulo vai confirmando, vai te dizendo, e quando ele chegar naquele movimento que a gente mostrou há pouco, aí é onde está a direção, tá? É assim que pega, não é num espaço quadrado, né? Uma sala, uma casa até, pode ser feito assim. Aponta o dedo e quem confirma é o pêndulo. E aí a tua direção fatalmente vai chegar. No caso da Gaudência, que falou do avião, é abençoado, porque veio, né, a imagem. Isso é maravilhoso. Quando vem essa imagem, que aí essa radiestesia mental, tá? Em que predomina o psique, né? A intuição traz para a psique. É maravilhoso. Traz a resposta pronta já. Gratidão. Muito bem. Esse curso aqui eu vou te contar. Eu vou me inscrever depois nele, porque eu quero assistir todinha as aulas. Vou mesmo, viu? Isso é alcançado, olha só, como que é a radiestesia, né? Ela é alcançada, essa qualidade, através da técnica, vocês têm que conhecê-la, conhecer o assunto, acredite no que é feito, adote uma atitude mental independente e livre da autogestão, que é aquilo da imparcialidade, evite preconceitos e ideias pré-concebidas, ou seja, nada interfere naquilo que você está fazendo na leitura, nada. Nenhum aspecto pode ser maior do que a resposta que você quer. Mantenha uma linha de conduta, né? Qual que é a linha de conduta? Você está instruído daquela forma. Então, não se permita, né, sair daquela linha do desenvolvimento para a resposta, senão a resposta vai embora. Seja modesto, prudente e discreto. Nem precisa repetir, né? Preserve o segredo profissional, verifique os resultados obtidos, comunicar os resultados. Isso aqui é outro aspecto, né, para quem trabalha com pesquisa e tudo mais. E lembre-se que toda a natureza é tratada com base em uma lei sobre a poupança de energia, para não gastar energia duas vezes para a mesma tarefa. Esse é um dos aspectos fortes da radiestesia, tá? Então, quando você está com a direção certa, como a gente brincou agora do dedo, ou qualquer, mas se você lançar e acreditar, o universo não vai fazer com que você faça duas vezes a mesma tarefa. Acredite, creia que a resposta vai vir no primeiro movimento que você fizer. Esse é o universo que eu conheço, que eu aceito, né? Então, portanto, se um dado deve ser obtido racionalmente, com despesas normais de energia, através de conhecimento à mão, agora, se a natureza não cooperar, é porque a informação deve ser obtida de forma intuitiva através dos procedimentos da radiestesia. Então, se tem resposta no pêndulo, ok. Se não, espera, né? Foi como aconteceu. Permita que a intuição venha, relaxe a ponto de receber. Seja altamente responsável e profissional no exercício da radiestesia, tão difícil de explicar cientificamente todo o processo e, ao mesmo tempo, como inquestionável em seus resultados práticos. Eu achei que tinha acabado, não acabou? Vamos lá? Aqui é importantíssimo a gente falar, não sei que horas são, alguém pode dizer? Passou do horário já? Não sei. Já aqui deu é 3 horas já? 5. Aqui é 00:05. 1h30, mestre, 1h30 É 1h30. de... Então, vamos finalizar essa parte pela importância que tem, tá? Depois a gente comenta rapidinho. Então, os princípios da radiestesia. Partindo do pressuposto de que toda a realidade não é mais do que uma intrincada rede de energia
e que todos os corpos emitem e recebem simultaneamente. A base da radiestesia, como uma ciência prática, é definida pela existência de um emissor e um receptor, ok? Então, quando a gente faz aquele encontro aqui, ó, receptor e emissor, tem que ter um confronto um encontro de energia, tá? Então, aquele que intui, aquele que recebe a intuição e aquele que vai no ponto. Um emissor é tudo que existe e que emite radiações diferentes e específicas, depois vocês leem o restante, mas que deixa uma impressão digital energética, que é o que faz com que o pêndulo ou a tua intuição reconheça a radiação. E um receptor são todos os organismos vivos que desenvolveram um sistema de percepção e detecção da radiação para aproveitar essa radiação e afastar-se da influência da radiação ruim. Então, o receptor, aquele que recebe, em humanos, olha, a percepção e a detecção de radiação é constituída pelo sistema nervoso autônomo e dois instrumentos de percepção em estreita conexão com ele, que é o físico, vou passar rapidinho, depois vocês leem, e o mental. Então, são os dois que fazem essa combinação, ok? E quando entramos numa sala e nos sentimos perturbados, desconfortáveis, alterados, facilmente nervosos e enojados, esse é um sinal enviado pelo nosso sistema nervoso autônomo para indicar que esse ambiente é prejudicial para nós. E isso daí foi aquela conversa que nós falamos dos animais, que percebem, sentem a energia à distância, pelo olfato. Deixa eu ver se tem mais algo aqui, acredito que tem, mas vocês vão ler depois, tá bem? É importante, vai até 18, mas eu vou agradecer, pedir as duas também que agradeçam. Quiserem fazer mais um comentário ainda final, vamos fazer, mas não vamos nos prolongar, tá bem? Pode ser? Fique à vontade. Então, vou me despedir, mestre. Se despedir. Gratidão, pessoal, gratidão, mestre, gratidão, Ivana. Pelo aprendizado da noite, né? Foi uma noite muito rica também. Agora é só descansar, porque eu já estou assim. Sabe como que a minha filha fala? Só que é o pó na rabiola. Sabe o que é isso? Quando vai soltar aquela pipa, né? Que tem aquele rabão assim, que vai estragando tudo assim. Não, porque hoje eu viajei o dia inteiro mesmo, na estrada. Não me lembra que amanhã eu viajo o dia inteiro também. Mas olha, sempre, mestre, estar consigo, né, estar com a egrégora, né, com as meninas, né, com os meninos, é tão relaxante, é tão bom. Às vezes eu posso estar bem cansada, mas quando começa, esquece tudo, tudo passa, e tudo fica bom, tudo é maravilhoso. Eu só tenho gratidão, né? Vamos reler essa apostila de novo, né? Tem muitas coisas aí ainda para entender, né? Gratidão, mestre, gratidão, Ivana, gratidão, pessoal. Boa noite, bom descanso para todos. Gratidão. A Ivana, pode falar. Me despedindo também, boa noite a todos, um bom descanso. E até lá dá tempo, né, de dar uma relidinha nas 3 apostilinhas. E qualquer dúvida lá no grupo, né, ler e tal, que aí também nós vamos procurar esclarecer as nossas dúvidas, tá? Para responder, porque às vezes não, quase sempre, quanto mais a gente vê, mais dúvidas às vezes surgem, né? E vamos em frente. Né? Um abraço a todos e até sábado. Isso mesmo, sábado às 16 horas. Gratidão, então, um abraço a todos vocês que estiveram aqui conosco até agora, né? Estiveram firmes aqui. E aqueles que vão assistir depois, gratidão, gratidão, gratidão à Gaudência, maravilhosa, gratidão à Ivana, maravilhosa. Muita paz e muita luz. Boa noite, bom descanso. Beijo no coração de vocês. Vamos fazer aqui, os 3, vamos fazer? Ao infinito e além. E além. Gratidão. Beijo no coração de todos. Muita paz e muita luz. Lindo. Muita paz, muita luz, pessoal. Tchau, tchau.